Bom é poder estar aqui e ficar perto de ti, contemplar tua presença e encontrar a minha essência. Bom é poder estar aqui e ficar perto de ti, contemplar tua presença e encontrar a minha essência. Bom é poder estar aqui, ficar pertinho de Deus. Por isso é muito bom tirar esses momentos para ficar juntinho dele, para contemplar a presença amorosa do nosso Pai, do nosso Criador e para encontrar a nossa essência. O salmo da liturgia de hoje diz o seguinte: meus filhos, vinde agora e escutai-me. É um convite do Senhor para cada um de nós. Meus filhos, minhas filhas, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos escutar o Senhor. Nós queremos saber qual é a sua vontade. Para que a gente não faça sempre a nossa vontade, a gente precisa saber qual é a vontade de Deus. E esses momentos de silêncio, de oração, nos ajudam muito. Queremos nesse momento, unida, né, ao Senhor, unido ao Senhor, nós queremos pedir. Queremos elevar a Deus as nossas preces, os nossos pedidos. Queremos hoje rezar pela Iranilde, a Francisca Dailmo, Júnior Carlos de Jesus, a Cirlândia, a Liene Santana, a família Nogueira, a Cristina e o Jorge lá de Guanambi, o Hugo e a Esté Costa, a Regiane Mesquita, a Dona Joana Almeida de Jesus. Rezemos também pela saúde de Ritinha Castro, de Chacha Emília. Vamos também rezar pela Betuílma Lins Araújo. Nesse momento também vamos rezar, vamos trazer presente, vamos colocar no colo de Deus todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, as pessoas que fazem parte dos nossos grupos comunitários. Vamos também trazer presente os nossos idosos, idosas, cuidadores e cuidadoras, todos os doentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho da liturgia está em Mateus, capítulo 8, do versículo 28 ao 34. Ouvi, irmão, irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, foram ao encontro dele 2 homens possuídos pelo demônio. Saíam do meio dos túmulos e eram muito selvagens, de modo que ninguém podia passar por esse caminho. Então eles gritaram: o que é que há entre nós, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia ao longe uma grande manada de porcos que estavam pastando. Os demônios suplicavam: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: podem ir. Os demônios saíram e foram para os porcos. E eis que toda a manada se atirou monte abaixo para dentro do mar e morreu afogada. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio.
Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Vendo-o, começaram a suplicar que Jesus se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e minha irmã. Jesus desaliena os homens, Jesus desaliena também as mulheres. Deus nos deu a vida e todas as condições para sermos felizes. Ele nos deu a vida e Ele também nos deu todas as condições para sermos pessoas felizes, realizadas. Porém, Ele respeita a nossa liberdade. Deus não invade. Ele respeita a nossa liberdade. Ele nos deixa livres para fazer as nossas escolhas. Não é verdade? Ele nos deixa livre para fazer as nossas escolhas. E o Evangelho nos fala justamente desse Deus comprometido com a vida. O Evangelho vai falar desse Deus muito comprometido com a vida em toda a sua dimensão, né? Um Deus libertador que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, né? Um Deus salvador, um Deus libertador que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Aqui o Evangelho vai falar que dois homens, né, possuídos pelo demônio, vão ao encontro de Jesus para atacá-los. Para atacá-lo, né? Então, dois homens vão ao encontro de Jesus para atacá-lo. O que tudo isso tem a ver conosco, filho de Deus? Ou seja, o que tens a ver conosco, filho de Deus? Então, os demônios reconhecem Jesus como filho de Deus. Por isso a pergunta: o que tens a ver conosco, filho de Deus? Porque ele se reconhece Jesus como filho de Deus. E a presença de Jesus incomodou muito, não aqueles dois homens em si, mas incomodou o mal que estava neles. Jesus não incomodou os homens em si, o ser humano, mas toda a presença do mal que estava dentro, que estava naqueles homens. Naquele momento, o demônio aqui, né, o mal mesmo, né, sentiu-se que poderia perdê-lo para Jesus, poderia perder aqueles homens para Jesus, né? E por isso Jesus é sempre aquele que aniquila a força do mal, acaba, né, com a força do mal. Então, quando o demônio se coloca, né, na pessoa humana, né, ou seja, o mal, e aí vai, é claro que aí vai ter medo de Jesus. O mal não suporta Jesus. Assim como o bem, o mal não suporta o bem. E Jesus fazia o bem. Jesus era o bem. Jesus era amor, né? E foi o que aconteceu. A presença de Jesus aniquila a força do mal, né? Aniquila a força do mal. E vai libertar os homens, aqueles homens para a vida. Então Jesus tem o poder sobre o mal. Jesus tem o poder sobre o mal. A presença de Jesus fez com que o mal reconhecesse o seu verdadeiro lugar, aqui simbolizado na manada de porcos. Então não podemos negar, meu irmão e minha irmã, nós não podemos jamais negar a existência do mal. O mal existe, a gente sabe disso, que o mal existe e está sempre em nós. O mal existe e ele está sempre, né, em nós. Ou seja, ele está sempre ali querendo achar uma brecha, né, para entrar, para fazer festa, para penetrar o nosso coração. Mas ele só ganha força em nós, meu irmão e minha irmã. Ele até pode estar em nós, mas ele só vai ganhar força em nós
quando nós nos distanciamos de Deus. Quando a gente fica longe de Deus, o mal, né, que todos nós temos, né? A gente dentro de nós tem o bem, tem a força do bem e a força do mal. E a força do bem, ela só vai prevalecer, ela só vai criar força, ela só vai ficar robusta se a gente alimentar, ou seja, se a gente se distanciar de Jesus, se a gente se distanciar de Deus. Aí sim a força do mal vai ganhar, o mal vai ganhar força, né? Saber quem é o filho, saber quem é o filho de Deus, todos sabem, gente, até o demônio. Aqui o Evangelho diz, né? Até o demônio sabe quem é o Filho de Deus, né? Até o demônio sabe quem é o Filho de Deus. O que faz a diferença é saber, e aqui é interessante a gente observar isso, que o que faz a diferença é saber quem é o Filho de Deus para nós. Essa é a diferença. Saber quem é o Filho de Deus, todo mundo sabe, inclusive o mal, o demônio, né? Como diz o Evangelho, né? Agora, o que é que faz a diferença, né? É saber justamente quem é o Filho de Deus para nós. Saber da sua proposta, né? Quais são os valores, né, que ele assumiu, qual era o seu projeto de vida. E é claro, né? Se eu sei qual é o projeto de vida de Jesus, que é que todos tenham vida e vida em abundância, essa é também a minha missão de assumir esse projeto de vida de Jesus, né? Tem uma diferença muito grande. Eu posso saber e posso até falar lindamente sobre Jesus, mas se eu não vivo conforme as suas palavras, aí não vai, de nada vai adiantar, né? Porque saber quem é o Filho de Deus, até o demônio sabe, né? Ou seja, até o mal sabe, né, quem é o Filho de Deus. Mas a diferença está quem é Jesus para mim, né? O que é que representa, né? O que é que Jesus representa na minha vida? Ele é o sentido da minha vida? Ele é aquele que dá sentido à minha existência? Se é isso, ótimo. Senão a gente tem que buscar. Por isso a gente tira esse momento para a gente ouvir, para a gente escutar a palavra, né? Para a gente fazer a vontade de Deus. É necessário parar. Porque às vezes a gente pode estar fazendo a nossa própria vontade pensando que está fazendo a vontade de Deus, né? Pensando, né? Aí a gente cria uma imagem de um Deus e que não, e muitas vezes não é o Deus de Jesus Cristo, esse Deus bondoso, compassivo, que cuida, que se aproxima, né? Que cuida da vida, que se preocupa, que ama, que perdoa. Esse é o Deus de Jesus Cristo, que não julga ninguém. Esse é o Deus de Jesus Cristo. E é esse Deus que nós devemos assumir como nosso Pai, como nosso Criador. Que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos conceda a graça, né? Da gente alimentar em nós sempre o bem e nunca o mal. Que a gente alimente. Como é que a gente alimenta o bem? Fazendo bem às pessoas, rezando, né? E fazendo realmente, cuidando das pessoas, sobretudo dos mais simples, não guardando rancor, não guardando raiva, né? Não sendo uma pessoa preconceituosa, não julgando ninguém. Aí quando a gente faz tudo isso, né? Quando eu não julgo, quando eu amo, quando eu cuido, eu estou alimentando dentro de mim o bem. Se eu faço o contrário, eu alimento o mal que existe dentro de mim. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.